Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é Covid-19 e doenças dermatológicas. Será que existe uma relação? Para conversar sobre esse tema, eu recebo o diretor da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Dr. Egon Daxbacher. Dr. Egon, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, como é que vocês estão? Muito bem, obrigado pela presença, doutor. Doutor, para começar, afinal, existe sim alguma relação de doenças dermatológicas com coronavírus? Existe, nós temos diversos relatos que vêm surgindo, né, nos últimos tempos, como é uma doença nova que vem sendo descrita pouco a pouco, então os trabalhos científicos vão saindo lentamente e cada vez mais apurados, né, mais bem detalhados. Então existe sim uma relação relacionada diretamente com a manifestação dermatológica em pacientes que foram afetados pelo Covid, né? Assim como também algumas alterações dermatológicas de doenças já pré-existentes nesse nosso novo normal, né? Onde temos que tomar medidas, temos que usar máscara, temos que usar álcool gel ou até outras substâncias desinfectantes, né? Que acabam gerando problemas, além mesmo do próprio isolamento que nós vivemos, que mexe também com nossos aspectos emocionais. E, doutor Egon, quando a pessoa tem Covid, que ela começa a demonstrar algumas alterações na pele, o que seria exatamente? Explique, dê alguns exemplos para a gente, por gentileza. Olha, os trabalhos científicos que têm detalhado melhor as manifestações dermatológicas, eles têm mostrado uma gama muito grande, uma variedade muito grande de apresentações na pele. A mais comum que se aplica a qualquer virose é uma erupção de pequenas lesõezinhas na pele avermelhadas que qualquer vírus pode causar. A gente chama isso de rash, né? Um rash viral, erupção viral. Isso acontece em dengue, acontece em várias doenças virais. O que tem de novo, que vem se apresentando mais comumente, umas manifestações muito semelhantes a uma urticária, que é uma doença já muito conhecida, né, alérgica na população, e que parece que tem alguma relação com manifestação de Covid na pele. A outra manifestação também que vem sendo descrita são fenômenos de obstruções vasculares superficiais e às vezes profundas, e aí, dependendo da gravidade, a gente vai ter mais ou menos falta de oxigenação, né, na pele, por obstrução desses vasos, e a gente pode ter desde um aspecto de falta de oxigênio na pele, superficial, até mesmo feridas, ferimentos, até mesmo necrose, né, aquela pele já morta, em extremidades, muitas vezes pés ou mãos, em pacientes críticos, aqueles pacientes que estão internados em CTI e graves. Então isso vai também depender muito do grau do Covid que afetou essa pessoa. E aí vai variar bastante. O que tem acontecido é que os relatos muito iniciais têm sido de aspectos clínicos. O que quer dizer isso? Que está se relatando aquilo que está se observando nos pacientes. Mas esses pacientes também tomam muitos medicamentos. E aí, ao tomar muitos medicamentos, a gente acaba não sabendo muito bem se não é uma alergia medicamentosa ou o próprio vírus que está ocasionando. Então, o mais correto nesses estudos são os estudos que estão vindo mais por agora, que se preocuparam em biopsiar, em tirar uma amostra da pele para estudar melhor essas manifestações. Muito interessante isso que você falou, doutor. Então, apesar das pesquisas, tudo é muito novo, né? Então, ainda não dá para ter um diagnóstico com exatidão do que está acontecendo. Mas, em alguns casos, pode ser mesmo até consequências dos medicamentos que o paciente precisa tomar para poder tratar o Covid, então.
Exatamente. Por isso que existe uma coisa na medicina, né, chamada coincidência, né? A coincidência, ela é muitas vezes um acometimento que acontece junto com outro problema, mas não necessariamente eles estão relacionados diretamente. Então, o que é bastante importante nesses casos é que se faça uma biópsia para poder descrever melhor esse achado, né? E por conta, principalmente no início da pandemia, com medo de se infectar, né? Esse procedimento era muitas vezes evitado de ser feito, né? Visto que muitas vezes o paciente tinha outras necessidades, como ventilação mecânica, como cuidados de terapia intensiva. Então você imagina numa situação de pandemia, de milhares de pacientes ao mesmo tempo, de superlotação de UTIs, uma equipe médica e equipe de enfermagem bastante com medo de se infectar, acabou que muitos desses estudos eles eram apenas relatos clínicos, ou seja, era aquilo que era observado visualmente. Então, à medida que a gente foi também conseguindo avançar mais em colher essas amostras, a gente consegue estudar melhor aquilo que é relacionado realmente ao Covid ou aquilo que pode ser uma coincidência de um paciente que tem Covid. São coisas diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, um paciente que tem Covid, mas ele tem linfoma, e a alteração ser do linfoma. E ele, infelizmente, teve o azar de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Assim como ele pode tomar medicamentos como antibióticos, e os antibióticos gerarem uma alergia medicamentosa, e aquilo ser atribuído ao Covid. Então, a gente está numa fase hoje que é muito importante documentar, através do estudo histopatológico, ou seja, por biópsia de pele, para a gente ter certeza que aquela manifestação é realmente do Covid. Agora, doutor, feito a biópsia, chega-se à conclusão que realmente aqueles problemas na pele têm a ver diretamente com o Covid. É possível tratar esses problemas da pele separadamente? Ou, diante dos remédios, diante do tratamento que o paciente já está fazendo para o Covid, algumas coisas precisam esperar algum tempo? Como é que funciona esse tratamento dos problemas ocasionados na pele? Bom, como toda doença de base, aquela doença que ocasionou o problema dermatológico, o principal tratamento é o tratamento da doença de base, né? Como no caso do Covid, a gente ainda não tem um medicamento que seja colocado como eficaz, a gente tem, na verdade, esperar que a doença vá embora e o próprio organismo consiga debelá-la, né? E dar o suporte necessário durante aquela fase de internação ou de UTI em que o paciente se encontra. Então, isso é que é o fundamental. Então, principalmente, por exemplo, algumas alterações que são decorrentes da falta de oxigenação, o suporte de terapia intensiva vai ajudar muito a pele, porque aumentando a oxigenação dos tecidos, a gente ajuda a melhorar o próprio problema de pele. No caso de manifestações dermatológicas que têm relação com vírus, mas que a gente pode fazer algum tratamento sintomático, por exemplo, uma urticária ligada ao vírus, a gente pode fazer um antialérgico, a gente consegue sim melhorar alguns problemas de pele e fazer algum medicamento que, vamos dizer, trate a pele em si. Mas o tratamento principal continua sendo dar o suporte e esperar a recuperação total do organismo frente ao próprio vírus. Doutor, nós também escutamos dizer, diante das pesquisas que já foram feitas, que muitos pacientes, depois que recebem a alta do hospital, que saem do hospital curados, infelizmente eles ainda têm algumas sequelas. No caso das pesquisas que envolvem a área da dermatologia, já tem algum estudo se os problemas dermatológicos causados pela Covid, depois que o paciente tem a cura da doença, se esses problemas dermatológicos somem ou se alguns deles persistem? Olha, aqueles casos que são muito graves, né, principalmente, a gente ainda tem alguns problemas de sequelas que ficam, assim como está acontecendo em outros órgãos, né, em outros sistemas do organismo.
No caso da pele, é principalmente quando houve uma falta de oxigenação muito severa, e isso levou à morte do tecido em alguma extremidade, que é o local do nosso corpo onde menos oxigenação chega, em termos de pele, né? E principalmente de estruturas como o osso e como a musculatura. Então, nesses pacientes que tiveram grandes ferimentos, onde a gente teve feridas, falta de oxigenação, que a gente chama de necrose, ou vulgarmente chamado de gangrena, a gente pode ter até mesmo amputações, perda de tecido, e isso pode deixar desde cicatriz ou até mesmo a ausência do membro, que aí no caso é um problema até mais vascular, do que propriamente dermatológico, mas pode ter começado como dermatológico. Por isso que alguns pacientes críticos têm utilizado os anticoagulantes, né? Na tentativa de restabelecer o fluxo sanguíneo, ou seja, melhorar o caminho do sangue através dos vasos, para poder levar oxigênio para o lugar mais distante do nosso organismo, por exemplo, o dedão do pé. E com isso, evitar sequelas futuras. No caso das outras manifestações, normalmente não se deixa nenhum tipo de problema como sequela. Doutor, me corrija se eu estiver errado, mas pegando uma infecção, como é o caso do Covid-19, todo o nosso sistema imunológico fica bastante enfraquecido. Existem doenças dermatológicas que também conseguem se aproveitar desse sistema imunológico fraco para de repente elas surgirem ou pelo menos ganharem força? Olha, num primeiro momento, a grande preocupação da dermatologia tinha sido com os medicamentos que a gente utiliza em pacientes que têm algumas doenças autoimunes, que tiram a imunidade da pessoa e que elas estivessem talvez mais propensas ao Covid e talvez até com mais risco de um Covid grave. A gente ainda não tem muitos dados disponíveis, mas até o momento não parece que isso tenha aumentado por conta do uso desses medicamentos. Claro que assim que possível e quando possível, a gente tenta tirar esses medicamentos ou diminuir as doses desses medicamentos por um risco teórico, um risco de que diminuída a imunidade do paciente com o uso desses medicamentos para doenças dermatológicas, eles pudessem ter maior gravidade. Mas a gente não tem certeza ainda sobre esse risco aumentado, né? Então está sendo mais por prudência. Com relação ao Covid mexer com a imunidade e alguma doença piorar, a gente também não tem esses relatos ainda muito bem definidos. Até o momento, aparentemente, eu diria que a gente não tem doenças que estão apresentando-se mais graves. O que a gente tem são algumas doenças que deixaram de ter assistência médica, por conta do isolamento social, né, o isolamento que as pessoas ficam em casa, não acabam deixando de ir para o médico, porque obviamente estão com medo e com risco de pegar, ou tiveram Covid e acabaram não saindo de casa, a gente tem um agravamento de algumas doenças porque ficaram sem tratamento. Isso tem acontecido com câncer de pele, isso tem acontecido com doenças que estavam bem controladas, como a psoríase, como o lúpus. E aí, quando o paciente deixa de fazer uso das medicações, ou por medo, ou por falta de receita, inclusive, né, receitas controladas, o paciente volta com um quadro pior. Isso que você falou me chama bastante atenção, doutor. Quer dizer que algumas pessoas têm alguns problemas de saúde graves, que faziam tratamento constantemente, de repente o senhor citou aí o câncer de pele, e diante da situação que nós estamos vivendo, essas pessoas abandonam o tratamento ou não dão a devida importância para o tratamento e a situação piora muito. Você já pegou paciente que veio ao seu consultório agora e que de repente ficou um tempo sem visitá-lo e que os problemas ficaram mais graves, doutor? Isso tem acontecido diariamente, tá? Não somente nos consultórios, como principalmente nos hospitais públicos, né? E não somente pacientes que estavam em tratamento e não conseguiram dar continuidade ao tratamento, mas também pacientes de primeira vez. Então você imagina que pacientes que chegavam com um determinado espaço de tempo, né, para tentar um diagnóstico de câncer de pele,
eles começaram a não ter acesso também. As unidades de saúde fecharam o atendimento convencional, né? Algumas foram remanejadas para abrir espaço para atender casos de coronavírus. Então, a gente tem pacientes que não tiveram nem condições de procurar ajuda médica. Vários consultórios fecharam. Sistemas públicos também não marcaram mais, né, vagas para atendimento. Então, a gente observa que alguns pacientes que chegariam com um câncer de pele menor e teriam a chance de fazer um diagnóstico pela primeira vez, eles estão chegando com cânceres mais avançados, cânceres que deixaram de ser feito o diagnóstico. A gente tem algumas doenças, como hanseníase, por exemplo, que no mesmo período do ano passado, a gente tinha X pacientes diagnosticados até o momento. E esse ano está caindo pela metade. A gente sabe que a doença não diminuiu, né? Ela não sumiu. O que aconteceu foi que essas pessoas que estariam sendo diagnosticadas normalmente deixaram de ser, porque não conseguiram atendimento médico como deveriam, ou ficaram com medo, né, com receio de procurar ajuda médica. Doutor, e no caso das doenças que a gente sabe que o sistema nervoso ajuda que apareçam, né? Doenças, por exemplo, dermatites, coisas do tipo. Nesse momento que o cidadão fica muitas vezes trancado dentro de casa, com medo, nervoso por causa da doença, nervoso por causa da crise econômica, nervoso com tantas notícias, infelizmente, tristes, né, passando nos telejornais, o número de doenças dermatológicas sobem, isso afeta diretamente a pele das pessoas? Bastante. A gente tem encontrado tanto a parte emocional, né, que na dermatologia é muito presente. Quer dizer, ela não é só causadora de problemas na pele por problemas psiquiátricos, mas por problemas psicológicos, ou seja, onde não tem necessariamente uma doença psiquiátrica, mas a pessoa fora do seu status natural emocional, ela pode desenvolver ou agravar alguma doença que estava escondida ou controlada. Isso a gente observa no vitiligo, a gente observa na psoríase, na dermatite seborreica, também conhecida como caspa. Então, algumas doenças como acne, o emocional se faz muito presente. Então, essas doenças ficam mais descontroladas nesse período, né? Além disso, os novos hábitos têm feito com que pacientes, por exemplo, ao usar máscara de forma contínua, aumentando o calor da face, né, com o fato de não conseguir exalar o calor que fica retido na máscara, a gente tem tido casos de acne pior na região da máscara, a gente tem tido pioras de doenças ligadas a vaso da pele, né, vasos da pele como a rosácea. Então a rosácea é uma doença bastante comum e que a gente observa que piora mediante o calor com o uso da máscara, e alguns pacientes alérgicos que também a gente observa que a dermatite das mãos, né, pelo uso e abuso de álcool gel, sabões antissépticos em exagero, né? Então, água sanitária, quer dizer, a gente começa a ter pessoas que antes não faziam a faxina de casa, começarem a ter que fazer a faxina por não estar recebendo mais profissionais, né, para fazer esse tipo de limpeza, eles acabam expostos a agentes que antes ele não era exposto na sua maioria das vezes. Então acaba refletindo em mais dermatites alérgicas, dermatites ligadas à parte de oleosidade e também piora de doenças ligadas ao emocional. O álcool, doutor, o álcool, eu já escutei falar que resseca bastante a pele, né? O ressecar a pele é só um dos problemas ou ele pode causar outros problemas, o excesso da utilização do álcool na nossa pele? Olha, não é muito comum ter alergia a álcool, né? O mais comum realmente é o álcool causar ressecamento pelo excesso do seu uso. E aí fica bem o lembrete, né? Que a gente estando em casa, estando isolado, ou estando com acesso a uma pia com água e sabão, o correto é a gente lavar a mão com água e sabão.
né? Um sabão que seja hidratante, não precisa ser um sabonete antisséptico, né? Então, se a gente puder lavar a mão, não tem por que a gente usar álcool gel. A gente pode deixar o álcool gel para a rua, quando a gente for sair, num local que a gente não tem acesso a uma pia com água e sabão. Mas tendo acesso a uma pia com água e sabão, o melhor continua sendo usar água e sabão e não o álcool gel. Uma curiosidade que eu tenho, doutor Egon, no caso de tudo ser um pouco novidade para todas as áreas médicas, né? Não só para quem está ali na linha de frente do Covid, mas para vocês, por exemplo, né, médicos da área de dermatologia, vocês trocam muita informação entre vocês sobre coisas que estão sendo observadas em pacientes, seja aqui de São Paulo, do Rio, de outros estados, de outros países? Existe essa troca de informações constante por parte da comunidade médica a respeito dessa doença que é tão nova? Existe bastante, né? Além das plataformas de ensino da própria Sociedade de Dermatologia, que os dermatologistas acessam, né? Com lives e aulas de reciclagem, cursos, a gente também promove troca de informações em grupos, né? Esses grupos normalmente são grupos fechados, grupos que só têm acesso a médicos, né? Por uma questão de sigilo e ética médica, e nesses grupos se troca bastante artigos científicos, né? Hoje a gente tem capacidade de ter plataformas digitais com acesso a revistas de grande porte, né, com importantes publicações científicas. Então, tudo que é novidade, a gente promove pela sociedade a atualização dos associados da dermatologia na SBD, seja por aulas e conferências e congressos online, como também por materiais onde a gente pode dar acesso, né? Além disso, a gente também tem promovido também a informação da população sobre isso, né? Então, a sociedade ela criou uma página ligada à Covid, né? Que você facilmente encontra no Google, basta digitar Covid SBD que você logo encontra, e lá tem todo o material ligado à pandemia, desde o novo normal dos consultórios médicos, até mesmo cartilhas para pacientes de como lavar as mãos, como proceder em determinadas situações, e tudo quanto é notícia que a SBD tem gerado para orientar os médicos e a própria população também. Isso é muito interessante, doutor. Nós, às vezes, ficamos muito preocupados com órgãos vitais do corpo, né? Então, a gente fala muito dos problemas que a Covid pode causar para o pulmão, para o coração, e a gente, às vezes, deixa a área da pele, né, um pouco de lado. Você acredita, doutor, que passado aí o Covid, a gente não sabe quando que exatamente essa vacina vai aparecer, mas a dermatologia também vai ter algumas consequências, algumas mudanças incisivas, de repente em relação a tratamentos, em relação a algumas doenças, devido ao que ocorreu durante o coronavírus? Olha, a dermatologia já está mudando, né? A gente já está tendo que se adaptar para ter a reabertura dos consultórios, né? Receber os pacientes que, como a gente já conversou, estavam sem diagnóstico e tratamento e não podem ficar, porque aumentar os outros problemas de saúde, os problemas de saúde não param de surgir, né? O câncer de pele ele não para de surgir. E a gente tem que operar esse paciente. Só que a gente tem uma nova normalidade, onde a gente tem que operar usando um face shield, né? Operar com máscara. E aí estamos falando, às vezes, nem em centro cirúrgico que já se usava máscara, mas muitas vezes até pequenas lesões no consultório, a gente está tendo que se paramentar muito mais do que antes, né? O intervalo entre as consultas, quer dizer, tudo isso está se adaptando. Mas como a pele sempre foi encarada como um sinalizador de doenças internas, né? Por ser um órgão muito exposto, visível, e o maior órgão do corpo humano, ela pode sinalizar muita coisa para a gente. Isso já acontecia em diversas doenças sistêmicas, diversas doenças que afetam outros órgãos. Enquanto em outros órgãos você, para fazer uma biópsia é bastante complexo, para você fazer o diagnóstico de um problema de outros órgãos você precisa pedir um exame de sangue, a pele ela reflete o que está acontecendo internamente. Então a gente está vendo que o dermatologista tem um papel fundamental aí de reconhecimento precoce da Covid e também de como agir
para a gente contribuir, dar a nossa contribuição, né, na pandemia e principalmente na segurança dos pacientes nos consultórios, para que a gente continue tratando as doenças que continuam existindo, que não pararam de existir e que a gente tem que estar recebendo e acolhendo os pacientes para que as doenças não se agravem, né? Quer dizer, doutor, que diante de um problema tão grave e triste assim para a humanidade, se a gente tenta enxergar um lado bom, pelo menos os dermatologistas nesse momento, eles estão ganhando a importância porque percebe que o trabalho ligado à pele serve como um termômetro ali de como um paciente está, um indicador do que ele pode ter mais grave, às vezes, do que uma simples alergia, né? É importante dizer, né, que a questão estética, né, muita gente entende como uma coisa à parte da dermatologia, né? Mas a estética, ela é uma área médica, uma área dentro da dermatologia. O dermatologista, ele não se especializa apenas em estética, em cosmiatria, né? Ele é um médico completo, ele fez 6 anos de medicina, ele fez mais 3 anos de especialização em dermatologia. Então, quando a gente vai falar de toxina botulínica, preenchimento, essa parte de rugas, na verdade é um médico que está atuando, né? Então, ele está apto para tratar as complicações desses procedimentos, ele está apto para reconhecer um câncer de pele que está ali do lado daquela ruga que você foi procurar ele para tratar, ele pode estar vendo uma manifestação de falta de oxigenação no tecido e, de repente, indicar o exame do coronavírus, né? No meio dessa pandemia, diversos dermatologistas foram deslocados para atendimento de pacientes de Covid, né? Foram deslocados para atendimento de colegas médicos suspeitos de Covid. Então, o dermatologista ele é um médico acima de tudo. Ele trata das doenças, ele trata da estética, ele trata das unhas, trata do cabelo, e muitos de nós fomos tratar, inclusive, de pacientes com Covid, seja para fazer o diagnóstico ou até mesmo para dar o suporte necessário e saber quando ele está grave ou quando ele não está grave. Dr. Egon Daxbacher, eu quero agradecê-lo bastante pela presença aqui no Alesp Conecta. As informações que você nos passou aqui são informações bastante relevantes, faz com que a gente entenda o quanto a nossa pele é importante e a gente precisa cuidar dela o tempo todo. Eu que agradeço o convite, né? E fica aqui o nosso último recado para as pessoas hidratarem bem a pele, né? Usarem o filtro solar, continuarem com seus cuidados, mesmo a gente sabendo que a gente está ainda bastante isolado, né? Mas logo, logo a gente está, se Deus quiser, voltando aí para uma normalidade, e aí a gente tem que retomar com vários cuidados que a gente antes não estava tão atento assim por estar isolado, né? Mas que a gente continua também tendo problemas que a gente tem de pele, a gente precisa de um diagnóstico. E atrasar alguma doença dessa pode depois levar a alguma complicação futura. Perfeito, doutor. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Termina aqui mais um Alesp Conecta. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco e, mais uma vez, enfatizar que todos os programas da TV Alesp ficam nas nossas redes sociais. Você pode ver e rever os nossos programas no YouTube. Só entrar no YouTube, procurar Alesp, que toda a nossa programação estará lá, tá bem? Obrigado mais uma vez e até o próximo programa.